Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 65.979 dólares nesse momento, se desvalorizando 7,43%. BTC que segue lutando ali contra aquela região do topo do ciclo passado, né? Bitcoin, apesar de ter um fechamento recorde na semana passada, a gente teve o maior preço de fechamento da história do Bitcoin no time frame semanal, mensal também, 71.288 dólares. Apesar disso, ele ainda não conseguiu fechar um candle semanal aqui com o corpo totalmente para cima, né, desse topo do ciclo passado, que foi nos 69 mil dólares, né? Talvez seja isso o fator técnico aqui no gráfico que pode gatilhar aquela escalada do preço até a região dos 100 mil dólares, né? O ponto é que o Bitcoin segue, então, repetindo um padrão aqui de ter uma dificuldade de confirmar aquele rompimento do topo de ciclo passado, assim como aconteceu aqui, né? O Bitcoin levou 4 semanas até que a gente teve esse candle aqui, ó. Aquele candle grandão ali que rompeu a máxima do ciclo passado. Então o Bitcoin repetindo padrões aqui e essa queda, né, dos últimos dias aqui causou aí um certo temor em algumas pessoas. Acho que pessoas que chegaram para esse mercado mais recentemente e que não viram quedas, né? A gente pode falar que quem entrou no mercado de setembro para cá não viu quedas nesse mercado, né? O mercado basicamente subiu, o Bitcoin subiu, os altcoins subiram também, a gente teve uma queda rápida aqui no Bitcoin, né? Depois o Bitcoin voltou a realizar uma pernada para cima e então o mercado está mostrando para esses investidores mais novos que ele não só sobe, as correções acontecem, as lateralizações, o mercado ele segue em 3 direções, para cima, para o lado e para baixo. Em alguns momentos ele vai lateralizar, ele vai cair também, isso é saudável. E eu sigo muito otimista, vou mostrar isso para vocês aqui em fatos e dados, tá? Estatísticas também, vamos analisar aqui comportamentos históricos e vocês vão entender que há motivos para a gente seguir otimista com o Bitcoin no ano de 2024, independente do curto prazo, certo? Se no curto prazo, se no 4 horas a margem de erro para você entender para onde é a direção do preço é grande, né? A margem de erro nos time frames mais curtos vai aumentando bastante. Quando você coloca num time frame grandão assim, quando você olha a longo prazo, a chance de erro diminui muito. Isso aqui está apontando para cima. Então, às vezes tirar um pouquinho o foco do micro, né, do curto prazo e focar um pouco mais no macro e aí a gente vai mudando essa dinâmica conforme for mais conveniente para cada momento. Eu acho que em uma semana de quedas naturais, saudáveis como a que a gente está vivendo nesses últimos dias aqui, semanas, não acho que é conveniente ficar olhando muito assim o curto prazo, porque os grandes resultados serão gerados pelo longo prazo, né, ou pelo médio prazo do Bitcoin. 2024, 2025 aí. Então temos um horizonte de tempo ainda para ver o Bitcoin entregando o resultado que a gente espera, batendo lá 150 mil dólares, quem sabe 200 mil dólares, acho muito possível também, né? Então antes da gente partir para esse giro de fatos e dados, eu vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez e para vocês que acompanham as análises do canal e que não são inscritos. O YouTube mostra para mim que tem um número grande de pessoas que acompanham recorrentemente as análises e não está inscrito. Cara, dá essa moral aí pra gente, se inscreve, assim você vai ajudar a melhorar as estatísticas aqui e a gente vai continuar crescendo. Estamos chegando em 18 mil inscritos acompanhando os vídeos aqui do canal, mais de 1 milhão de visualizações. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve também. E aí a gente segue juntos aí neste ciclo de alta. E bora então para esse giro de fatos e dados. Fiquem até o final que vai valer a pena. Bom, começando aqui, investidores, com essa queda, a gente tá aqui na casa dos 71 pontos no indicador de medo e ganância do mercado. Eu acho que seria bastante saudável se esse indicador desse uma arrefecida um pouco maior, né? Chegasse aqui na casa, quem sabe, de uns 60 pontos, 50 pontos, um cenário de neutralidade, para que todos os indicadores possam arrefecer, o mercado respirar, né? E vai ser nesse cenário que eu acredito que a gente vai ter aí palco para ver o Bitcoin voltando a se projetar para cima aí depois do halving, provavelmente, né? Então, acho bastante saudável o arrefecimento do mercado nessa fase. E vocês vão ver aqui por outros dados que isso é um comportamento natural e que a gente já viu no Bitcoin, né? E apesar dessas quedas, caras, a gente não viu o Bitcoin ser declarado morto. Eu tô achando isso estranho. O Bitcoin já foi dado como morto 476 vezes na história e nesse ano foi só uma vez, né? Lá em fevereiro, quando falaram que o Bitcoin falhou como moeda, como reserva de valor, né? Aquelas narrativas que a gente já conhece. Então, eu acredito que se a gente tiver mais algumas quedinhas assustando o mercado, aí possivelmente a gente vai ver um novo obituário para o Bitcoin. Olha só, no último ano a gente teve 3, né? Último período de um ano. Então, fiquem tranquilos porque
o Bitcoin terá novas mortes sendo declaradas, e normalmente isso é um sinal bullish, tá? Assim como, investidores, esse dado aqui que eu considero bullish também, o governo dos Estados Unidos está se preparando para vender 30.170 Bitcoins, um valor de 2 bilhões de dólares, né? E por que que isso é bullish? Olha só, em março de 2023, aproximadamente 10 mil Bitcoins foram vendidos quando o preço estava na casa dos 21.200 dólares, né? Essa venda, coincidentemente, foi um fundo local para o preço do Bitcoin, né? E uma outra venda significativa aconteceu em julho de 2022, né? 8.200 Bitcoins foram vendidos quando o preço estava em 30 mil dólares. Então, a gente pode considerar o governo americano, assim, um péssimo trader, né? Então, Sir Joe Biden, please sell it. Venda tudo, Joe Biden. Quem sabe é isso que a gente precisa para ver o Bitcoin batendo 150, 200 mil dólares. E aí a gente segue aqui, ainda falando dessa esfera governamental. O governo Lula anuncia que quer aumentar para 22,5% os impostos para todos os usuários de Bitcoin no Brasil. Não importa se você tem Bitcoin em exchanges nacionais ou estrangeiras, a proposta do governo é que todos os usuários de criptoativos paguem mais impostos. Aqui no Brasil, quem realiza as suas operações, os seus lucros dentro de corretoras nacionais, como tipo Nova Dax, como Mercado Bitcoin e outras, esse investidor tem uma isenção de impostos nas operações até 35 mil dólares no mês, né? Se você realizar, por exemplo, vendas com lucro de até 34.999 dólares no mês, você não tem imposto a pagar, né? Só acima de 35 mil. Só que o governo está querendo acabar com essa isenção, né? E isso não é coisa para agora, tá, investidores? Isso aqui é uma proposta que surgiu aí nessa semana, isso é coisa que vai tramitar ainda, é coisa que se rolar, e vai rolar, é só eles quererem, e eles querem, né? Eles querem que os investidores paguem mais impostos. Isso aqui é coisa pro ano que vem, provavelmente, pelo que eu tava lendo aí, se aprovado, e como falei, é só eles quererem que vai ser aprovado, é coisa pro ano que vem, tá? Não vou aqui ficar insistindo, falando de política no canal, tá? Falar de política aqui vai ser uma coisa bem pontual, vocês que me conhecem já sabem qual é a minha abordagem totalmente apolítica. E aí a gente segue. Falando da dinâmica de balanços dos ETFs de Bitcoin à vista americanos, que tem gerado uma influência forte no preço do Bitcoin, a gente viu um mês de abril, né? Temos apenas 2 dias de negociação aqui já completos, mas um mês de abril iniciando de uma maneira bem morna, né? O que chamou a atenção foi que ontem o ETF da ARK Invest teve um outflow, uma saída de capital maior do que da própria Grayscale, né? Então, achei isso aqui um evento que me chamou a atenção. Não quer dizer que isso seja algo negativo, a gente vai acompanhar para ver como que esse ETF também vai se comportar ao longo dos próximos dias aí, mas já foi o segundo dia aqui de outflow, né, no ARKB. Vamos ver como que vai ser. Mas se abril está começando morno, o mês de março foi fenomenal, né? A gente teve aqui 111 bilhões de dólares negociados, o que representa o triplo do que foi negociado em fevereiro e janeiro, né? Vamos ver como que vai ser abril, se abril vai ter uma arrefecida aqui ou se a gente vai ver esse gráfico continuar escalando aqui, tal qual março, né? Por mais que a gente tenha um arrefecimento em abril, eu acho que a tendência aqui nesse ano, com o avanço do preço do Bitcoin, o FOMO institucional, o medo de ficar de fora dos institucionais e até do varejo também, vão impulsionar o preço, e impulsionando o preço, a galera vai ficando com cada vez mais medo de perder o bonde, e aí eles vão entrando, o inflow vai aumentar cada vez mais, enfim. Aí é aquele efeito cascata que a gente já conhece, mas eu acho que esse mês de março será superado, a gente só não sabe se vai ser no mês de abril, não temos bola de cristal para saber. Mas, olha só, a partir de ontem, 2 novos ETFs de futuros de Bitcoin entraram aí para a listinha de opções dos investidores lá no mercado americano. A gente passou a ter ETFs agora alavancados, caras, olha só. A gente tem o B2, que é ou BitDo, que é um ETF em long, né, para quem aposta na alta do Bitcoin, com uma alavancagem de 2 vezes, e o SBIT, né, que é um ETF de short Bitcoin, para quem aposta que o Bitcoin vai cair, também alavancado em 2 vezes, né? Então, novos instrumentos de exposição vão sendo disponibilizados para o mercado e que vão também mexer com o preço do Bitcoin aí, né? Vão trazer mais volatilidade para o preço do Bitcoin. E olha só que interessante, traders mencionando que acreditam que nós estamos em um bull market, o número desses traders mencionando que estamos em bull market está caindo cada vez mais, e historicamente um menor otimismo
aumenta as probabilidades de continuidade de alta no mercado. O mercado, a maioria das vezes, faz aquilo que a maioria da galera, ele contraria a maioria da galera, né? Esse gráfico mostra pra gente aqui o nível de discussão social, né? Eles chamam, o pessoal da Sentiment chama de nível de discussão social relacionada a bull market, que caiu bastante aqui nos últimos dias, né? É natural, o preço lateralizou, tivemos quedas aí. O principal gatilho emocional de um investidor, de um trader, é o preço. O preço subiu, otimismo. O preço caiu, arrefece o otimismo, às vezes vira até pessimismo, né? E historicamente isso acaba sendo positivo para o preço do Bitcoin, né? Assim como quando os short-term holders, os investidores de curto prazo ou carteiras que possuem Bitcoins que foram comprados em um curto prazo, realizam perdas, né? A gente tem aqui um indicador de perdas realizadas pelos short-term holders. Normalmente, quando a gente tem os picos, a gente vê o mercado formando fundo, investidores. Olha só, parece Tom e Jerry, não parece aquele desenho? É o gato correndo atrás do rato e aqui no caso é o short-term holder correndo atrás do preço e o preço fugindo desse tipo de investidor. É maluco. Olha só, é o indicador que está falando isso, não sou eu. Os investidores de curto prazo realizam perdas, o mercado forma um fundo, o preço sobe. O preço volta a cair, uma queda leve aqui, eles voltam a vender, dá um novo spike, o mercado forma um fundo, o preço sobe. Aí o preço dá uma lateralizada, cai de novo, eles vendem fervorosamente, falam, vou sair fora, Deus me livre, isso aí não é para mim. O preço estabiliza, volta a subir. Aí o preço cai novamente, esses investidores vendem muito, o preço volta a subir. A mesma coisa aconteceu nesses últimos dias. Então, provavelmente essas vendas serão... provavelmente esse ponto aqui será um péssimo momento para vender Bitcoin e é só aguardar aí as próximas semanas e meses e a gente vai ver realmente isso se confirmando, né? Enfim, é aquilo que eu falei, o mercado muitas vezes parece que está brincando com os investidores, né? E é por isso que você tem que, muitas vezes, se manter tranquilo e a melhor ação a ser tomada em muitas situações, caras, muitas. Eu converso com muitos investidores, tá? E em muitas situações a melhor ação é a não ação. Você conversa com o cara tá, ai, cara, eu não sei o que fazer, Adriano, o que eu faço? Aí você fala, como é que tá o seu portfólio? Como é que tá a sua capacidade de aporte? Quanto isso representa do seu patrimônio total? Fala, mano, o que você tem que fazer é aguardar. O que você tem que fazer é não fazer nada. O que você tem que fazer é controlar as suas emoções. Ficar tranquilo, não ficar acreditando em narrativas e, se for ficar dando atenção... Esse é o principal erro dos novos investidores dessa indústria, ficar dando atenção pra tudo, cara. O mercado é muito ruidoso. O mercado é barulhento, mano. Vai ficar um monte de gente, cada um falando uma coisa, um pessimista pra caramba, o outro otimista pra caramba. Aí o cara fica perdido, não sabe o que fazer, né? Então você tem que... É aquilo que eu falo, atenção seletiva. Você tem que selecionar muito bem as informações que você vai realmente levar em consideração. E você tem que controlar as suas emoções, não se exaltar com qualquer movimento do preço, seja um movimento para cima. Quando o preço do Bitcoin sobe, vocês não veem eu aqui pulando, gritando. Quando o preço do Bitcoin cai, a mesma coisa. Eu tô aqui tranquilo, tentando manter uma estabilidade emocional, porque eu, já tô indo para quase 10 anos de mercado, caras. Lá atrás eu concluí que a estabilidade emocional é o que proporciona melhores decisões, tá? Quanto mais você conseguir controlar, ser resiliente a quedas, não se iludir com altas expressivas também, estar preparado para qualquer cenário, isso é o melhor que você pode fazer para você conseguir resultados e se manter vivo no mercado no longo prazo, né? E ganhar dinheiro e enriquecer, né? Então, enfim, seguimos. Esse chart aqui já mostra pra gente, investidores, o comportamento do Bitcoin pré-halving. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó, desde 2012, ó, tivemos o halving aqui, que é essa linha vertical preta, né, que aconteceu o halving de 2012, nós tivemos duas quedas pré-halving, tá vendo? E depois do halving, vocês vejam que demorou um pouco ainda para a gente ver o preço escalando, tá vendo? Então, a gente vai ver aqui nos próximos charts, dos próximos halvings, que não quer dizer exatamente que vai acontecer o halving e o preço vai ligar o foguete e disparar. Aí, mais uma vez, entra aquele atributo do investidor foda. O investidor rico é paciente. Ele não é um cara apressado. O cara apressado aqui nesse mercado, puta, ele só se ferra. Essa que é a real. Aí aqui no halving de 2016, ó, veja que a gente teve uma queda antes, logo pré-halving, uma queda de 21%, depois do halving uma nova queda, aqui um novo dump de 17%. Depois, veja, o preço deu uma lateralizada, leve ascendente aqui, entrou numa leve ascendência. Ou seja, o preço não deu aquela disparada igual a galera fala, meu Deus. E aí a galera vai falar assim, mas Adriano, tem os ETFs dessa vez. Eu sei, cara, mas
Será que eles vão chegar comprando assim tão fervorosamente porque aconteceu o halving? Vocês viram? Já deu uma arrefecida. Tem gente que acha que institucional é bobo. Tem investidor aqui que eu vejo... O cara acha que o institucional é inocente. Os caras estão lá transacionando bilhões. Chegaram ontem aqui, estão... vou comprar. Mano, os caras calculam tudo. E se eles acharem que não é a hora da grande escalada, acharem por alguma razão que não é conveniente, eles não vão chegar comprando tudo de uma vez. E eles... Parece que é orquestrado. Na hora que eles começarem a entrar, eles vão entrar de uma vez, aí o preço vai disparar, igual a gente viu nos últimos meses aí, mas não quer dizer que vai ser de imediato, logo após o halving, tá? Olha aqui, em 2020, a gente teve... Essa queda aqui, não sei nem se dá para considerar que foi uma queda muito forte, que foi o crash de março de 2020. Mas a gente teve logo às vésperas do halving uma queda também, ó, de 14%, depois uma lateralidade, o preço foi realmente se projetar para cima, quase... 75 dias, quase 3 meses depois do halving, tá vendo? Quando o Bitcoin realmente engatou a quinta marcha. Então, isso mostra pra gente que o atributo paciência será necessário nesse ano, certo? E se o mercado antecipar qualquer coisa, aí é lucro, literal, né? E olha só, o comportamento de preço do Bitcoin no segundo trimestre costuma ser positivo. Nós iniciamos o segundo trimestre, certo? Aqui o Q2. E quando a gente olha o histórico, vamos esquecer 2024 aqui que a gente acabou de começar, ó, a gente tem aqui então uma estatística, né? Na estatística, o Bitcoin tende a fechar positivamente o Q2. O Q2 costuma ser positivo para o Bitcoin, né? O ponto é que, veja, a gente vem de 8 meses de alta, 7 meses de alta, olha só, 7 meses de alta. O recorde, se você olhar toda essa tabelinha aqui, ó, você pode dar um pause aí e contar, não tem 7 meses de alta seguida aqui, tá? Então, será que a gente vai ter um mês de abril com alta? Eu te pergunto, seria absurdo o Bitcoin fechar abril estável até com uma queda? É absurdo. Depois de 7 meses de alta, depois de um recorde de 7 meses de alta, é absurdo. Parece algo de outro mundo? Pra mim, não. Tá? Então, vamos ver como que vai ser o comportamento do mercado no mês de abril, né? Mas a expectativa é que no segundo trimestre, né, que então seria abril, maio, junho, a gente, né, pela estatística aqui, acho que faz sentido a gente ter uma expectativa de que o Bitcoin possa fechar positivamente, aí quem sabe até iniciar a verdadeira bull run, né? Eu torço para que a bull run inicie já nesse Q2, vamos ver se vai acontecer. Tá? Mas a gente tem que estar pronto para qualquer cenário. Essa aqui é a realidade. E aí, investidores, no preço, é aquilo que a gente falou no início do vídeo, o Bitcoin ainda lutando lá com a região do topo histórico passado. Os principais suportes aqui para o momento eu vejo que estão entre 59 e 60 mil dólares, a primeira região, tá? Primeira região aqui. E a segunda região aqui, essa eu acredito que é a mais forte, inclusive o suporte mais poderoso está aqui na casa entre 50 e 51 mil dólares, que inclusive é onde está aqui o Bull Market Support Band, né? Vamos ficar atento também nos movimentos dos institucionais lá no mercado tradicional. Vamos ver se o S&P vai formar um topo ali, né? Olha só, o S&P já faz tempo que não corrige, cara. Esse que é o ponto, né? Então vamos ver se o mercado tradicional vai entrar em correção. A Nasdaq também, numa escalada, tá vendo? Então vamos ver como que vai se comportar aí o mercado institucional, né? E isso possivelmente deve gerar reflexos no preço do BTC, uma vez que a gente tem visto aí que os ETFs têm se tornado cada vez mais importantes e o comportamento dos institucionais tem gerado cada vez mais influência no preço do Bitcoin, né? O DXY, né, o índice do dólar está encontrando, por enquanto, uma resistência aqui nessa resistência já histórica, né? Olha só, essa linha de tendência lateral aqui, ó. Tá vendo? Seria importante que o DXY não rompesse, né? Esses 104 pontos aqui, né? Que ele voltasse a se projetar para baixo aqui. Esse aqui seria o palco para o Bitcoin voltar a se projetar para cima, né? Então a gente segue pacientemente, tá? E mais otimista do que nunca. 2024 será histórico, independente do que acontecer com o curto prazo, certo, investidores? E a gente segue. Deixa o convite para você, cara, se inscreve aí para você seguir acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Se você é um daqueles caras que acompanha os conteúdos e não está inscrito, por favor, dê essa moral pra gente e deixa um like para fortalecer o canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.